E nesse vídeo eu trago mais um tema aí dentro da franquia de Rock Balboa, né, que muito tem se falado aí, já avisando um novo filme Hyper Rock, né, que será lançado ano que vem, né, contando ali toda a história dos bastidores ali, quando o Sylvester Stallone resolveu escrever o roteiro de Rock, né, que viria a ser multipremiado. Eu venho trazer um tema, né, que eu acredito que ninguém falou ainda no YouTube, a relação ali do Rock e os 7 pecados capitais, né? Eu sempre vi assim os adversários do Rock representando cada um pecado capital, né? Eu contei também com a ajuda da amiga Silvana Fernandes do grupo no Facebook Rock Balboa, que eu faço parte, né? Ela colaborou bastante aí pontuando algumas coisas aí que estavam faltando aí na minha análise. Então é o seguinte, é claro, isso eu coloco dentro de quem acredita nisso, né? Dentro aí da doutrina cristã, né? São elementos que estão dentro da Bíblia, né? E é claro para quem acredita. Quem achar interessante também, né? Pode analisar junto comigo, né? Também dar o seu ponto de vista sobre isso. Então, como nós sabemos, né, há os 7 pecados capitais, né, que seriam mais intensos, considerados mais intensos que os outros pecados, né? Então eu começo ali, pelo começo da saga, né, o primeiro adversário, Apollo Creed, né, que é o adversário do Rock no primeiro e segundo filme. Eu sempre vi ele relacionado ao pecado luxúria, né, que é o desejo descontrolado e carnal, hedonismo. Não só por bens materiais, né, como também pelo descontrole carnal, né, que a gente sabe também que ele teve uma questão que depois, né, no Creed foi trabalhado, que ele tinha relações extraconjugais, tanto que o Adonis Creed é fruto de uma delas, né, a gente não sabe até que ponto ele teve isso, mas eu sempre relacionei ele mais com esse pecado capital, né, por questões materiais e carnais, né, e toda a extravagância, toda a vaidade que ele sempre teve, né, que o personagem dele teve e que tornou ele icônico, né, realmente, né. Quando eu falo assim como característica, não falo como crítica, né, porque o que faz uma obra ser grandiosa é ter personagens marcantes, né, com características positivas e negativas, que nós também temos, cada um de nós temos aí características positivas e negativas, né, tanto que o bem e o mal estão dentro da gente, daí cabe a gente controlá-lo ou não. Então vamos dar sequência, né, no terceiro filme, daí nós temos o adversário Clubber Lang. Eu sempre relacionei ele com a inveja, né, a inveja, tristeza ou desejo pelo que o outro tem, pela felicidade alheia. Ele é um invejoso, né? Ele começou a observar o Rock, ele queria estar no lugar dele, queria ser campeão, queria ter a oportunidade que ele teve, como se o Rock tivesse nascido num berço de ouro, né? E pela característica dele, assim, acho que por ser negro americano, ele se sentia assim, desvalorizado, segregado. E na verdade ele se tornou ali um algoz, né? Eu não vi até hoje alguém falar que gosta do Clubber Lang, assim, como personagem, né, que admira. O Apollo, sim, já conheço pessoas que gostam muito dele e ele é um personagem icônico. Agora, o Clubber, ele representa a inveja, né? A inveja ali pelo que o Rock conquistou, né? E dando sequência em mais no próximo filme que nós temos, Ivan Drago, né, no quarto filme. Sempre relacionei ele com a ira, a raiva descontrolada, o ódio, a violência, a vingança. Ele demonstra desde o começo, ali, mesmo sem conhecer, um ódio por características também políticas, né, geopolíticas, com certeza, um ódio pelo Apollo Creed, né, que ali até mesmo a reverência ali, o senso de humor irritava ali o Ivan Drago. E um ódio desmedido ali pelo Rock, simplesmente por ele ser o campeão mundial, né?
mesmo sem ter tido nenhuma experiência com essas pessoas, ele sempre demonstrou isso. E continuou depois, né, não mostrando nenhuma resiliência, continuou tendo o mesmo ódio na saga Creed, né? Da mesma forma, passados anos, ele responsabilizou sempre a derrota pro Rock, né, dos fracassos da vida dele, né? É sempre culpabilizando o outro, né? Então, esse pecado capital come certinho para ele a ira, né? Daí, a sequência, nós temos no quinto filme o Tommy Gunn, né? Eu sempre relacionei, quer dizer, o Tommy Gunn, estou relacionando aí, claro, teve uma ajuda da minha amiga que eu citei, né? Silvana, ela ajudou muito nessa. E no caso, isso daí até ela mesma citou, né? O Tommy Gunn é relacionado à avareza, desejo excessivo por bens materiais, dinheiro, ganância. É o que ele queria naquele momento, né? Ele via que com o Rock estava treinando ele muito bem, ele conquistando as vitórias. Ele queria mais e mais, quanto rápido, e ele acabou se vendendo lá pro empresário. Então, certinho realmente, né? Ele se enquadra nesse pecado capital, certamente. Daí, nós temos aí, nós já citamos aí 4, né? O quinto pecado capital, né? Relacionado ao adversário do sexto filme, Rocky Balboa, Mason Dixon, né? Que é a soberba, né? E revendo algumas cenas dele, realmente certinho. Excesso de autoestima, sentimento de superioridade, arrogância. Ele é bastante arrogante, ele acha que não tem, né, nenhum adversário à altura dele, né? E ele que é bastante subestimado ali pelos críticos do esporte, e tanto que o próprio treinador dele falou assim, sempre vai ter alguém que vai te enfrentar, sempre vai ter alguém que vai te olhar nos olhos e vai continuar de pé na sua frente, vai querer te encarar de frente a frente, né? E a partir daí, e tendo a luta com o Rock, ele tem esse despertar, né? Que ele, até o mesmo próprio Rock cita ali depois que ele tem talento, né? E só faltava isso, né? Ele deixar de lado essa soberba, né? Então aí nós fechamos um arco com os 5 principais adversários do Rock, né? Sobram 2 pecados, né? A gula, o excesso de comer, beber ou no prazer. Isso daí não tem como, o pugilista não pode ter isso, né? O único que demonstra alguma coisa disso aí na série é o Paulie, mas ele não é pugilista. Dentro da série não, o ator era pugilista, né? Mas não tem como um pugilista, né, ser guloso, né? Senão ele não consegue ser pugilista. E o outro que sobra, preguiça, né? Apatia, negligência espiritual, falta de vontade de fazer o bem. Isso daí acaba inundando um pouco o Rock, né? Claro, o pugilista não pode ser preguiçoso, porque senão ele não consegue treinar. O Rock, ele tem uma mistura de preguiça com medo ali quando ele perde o título para o Clubber Lang, né? E isso daí é resgatado ali pelo Apollo com uma ajuda providencial da sua esposa Adrian, né? Então, podemos dizer ali que naquele momento a preguiça junto com o medo, ele mesmo fala, atinge ele naquele momento. Então achei uma análise bem interessante, né? Queria que vocês falassem o que vocês acham, se vocês concordam ou não, queria pontuar, né? E fale aí, né? Comente o que faltou ser falado, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha, falar o que você acha desse tema, né? Eu acredito que ninguém falou sobre isso, né? Eu vinha tendo esse devaneio na minha cabeça e a amiga lá quando eu coloquei no grupo, ela pontuou mais coisas ainda que estavam faltando, né? Eu apenas dei uma introdução em alguns personagens, ela apontou mais umas coisas, menção honrosa aí, né? A ajuda dela, muito obrigado aí pela ajuda, né? E até ela pediu para mim fazer o vídeo, né? E postar falando sobre esse tema, né? E tanto você está se falando aí, analisando os filmes, por causa desse vindouro filme aí em 2026, né? Esperamos aí que seja um sucesso, né? Nessa franquia aí que nós gostamos muito, né? E que faz parte das nossas vidas. Não se esqueça de dar o seu voto de confiança e falar logo abaixo aí o que você acha dessa temática. E é muito importante esse feedback seu, pois fora do trivial também é cultura.